Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos a essa casa de Jesus Cristo, ao Centro Espírita Chico Xavier. Somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para ouvir os ensinamentos que o nosso palestrante irá nos ministrar hoje com as bênçãos, com a orientação da espiritualidade amiga. Então, antes de iniciarmos a nossa vibração propriamente dita, eu vou já antecipar o aviso que neste sábado, no próximo sábado, nós teremos o almoço, que nós carinhosamente ainda estamos denominando, por enquanto, é almoço da Dona Sebastiana, que é a nossa patrona aqui, que foi quem deu origem aqui ao nosso centro. Então, nós começaremos o preparo do almoço às 7 horas da manhã, com a intenção de sair para a distribuição às 11. Então, toda e qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda, seja no preparo, seja na distribuição, às vezes uma doação de alimento, tá? Ou até mesmo aqui para conviver, que a convivência aqui no sábado é maravilhosa, aliás, como é em qualquer dia. Então, estão todos convidados e para fazer parte também desse trabalho que é muito gratificante. Bom, meus irmãos, então, dito isso, vamos fechar os olhos por um pequeno instante para agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, pedir a Deus que abençoe essa casa, abençoe seus trabalhadores, abençoe os encarnados e desencarnados que aqui estão. Abra nossa mente, nosso coração para as palavras que serão ditas, que elas possam impregnar em nós, fortalecer a nossa boa vontade, a nossa disposição para continuarmos sendo agente do bem, da vontade divina e propagar o amor do Cristo por onde estivermos. Então, pedimos a Deus e agradecemos com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos dar início ao trabalho do dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações. E livra-nos, Pai, de todo mal, pois vós sois o poder, o reino e a glória para sempre. E assim seja. Meus irmãos, a palestra de hoje será ministrada pelo nosso querido irmão Cleomar, e o tema é reencarnação, um tema que é sempre muito bom de ouvir, e por mais que nós ouvimos, sempre tem muito a aprender. Meu irmão, fique à vontade, você tem de 30 a 40 minutos, o tempo necessário para a exposição das ideias. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite a todos. Sempre uma alegria retornar a essa casa para a gente conversar um pouco com vocês, trocar algumas ideias, e que os mensageiros de luz que aqui trabalham sejam nossos guias, sejam aqueles que vão dourar a nossa voz, que vão trazer exatamente aquilo que a gente gostaria de ouvir numa casa de orações assim. Aqui nesta casa, de Francisco de Assis, Chico Xavier, um ser espiritual que nós admiramos muito pelo trabalho que ele deixou conosco aqui. O tema que nós vamos tratar hoje, eu achei assim, de extrema importância para a doutrina. Até porque, se nós formos analisar bem, o único ponto em que nós divergimos de todas as outras correntes religiosas é exatamente esse aspecto da reencarnação. Nós somos os únicos que acreditamos nisso, a não ser os espiritualistas do Oriente. Mas todas as outras congregações religiosas, todos os outros credos, eles não entendem, não consideram, não acreditam na reencarnação. Nós somos os que acreditamos e nós somos os que temos provas e temos testemunhos de várias formas
de que nós realmente somos seres, espíritos reencarnantes há muitos evos. Então, quando a gente coloca essa situação, nós podemos fazer um exercício muito interessante. Nós estamos aqui, não é a primeira vez. Aqui não existe nenhum espírito criado nessa encarnação e que aqui se encontra agora na primeira experiência reencarnatória. Todos nós já somos espíritos recalcitrantes de muitas outras oportunidades reencarnatórias que nós aqui já estivemos. E por incrível que pareça, a gente ainda está engatinhando na possibilidade ou no aprendizado ou naquilo que Jesus deixou claro para a gente, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Nós ainda temos muito o que aprender. Tanto é verdade isso, que nós ainda estamos, de acordo com a categoria dos planetas, nós ainda nos encontramos naquele segundo da escala. Primitivos, provas e expiações. Nós ainda estamos no planeta, no orbe de provas e expiações. Passando agora para o planeta de regeneração, a partir de 2057, conforme previsão e observações do Chico Xavier. Então vejam vocês como que é lenta a nossa evolução espiritual. Como que a gente perde oportunidades reencarnatórias. Se nós pararmos para analisar, nós ainda temos um pensamento de 2000 anos atrás. Porque todos nós aqui, 2000 anos, quantas encarnações nós já tivemos depois que Cristo veio a esse planeta? No mínimo, 10. No mínimo, né? Ou mais. No mínimo 10, né? Com certeza até mais do que isso. Então nós já conhecemos o Evangelho de Jesus há muitas encarnações. E nós ainda não somos capazes de cumprir fielmente conforme Ele nos deixou a incumbência. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós ainda temos muitas dúvidas com relação ao que precisamos fazer para ir para a casa do Pai. Agora, curiosamente, todos nós sabemos, quando estávamos no outro plano, lá diante do comitê reencarnatório, nós fizemos todas as promessas possíveis e imagináveis de que quando aqui estivéssemos reencarnados, porque nós pedimos por essa oportunidade, nós pedimos, nós imploramos basicamente para estarmos aqui outra vez, para aprender novamente. E quando aqui chegamos, o famoso véu do esquecimento passa pela nossa mente, e aquilo que a gente prometeu fazer fica só assim no lance da intuição. Todos nós aqui, indistintamente, sabemos quando estamos fazendo alguma coisa que não deveríamos estar fazendo. Está certo isso? Todos nós, 100% de nós. Nós sabemos exatamente o que precisamos de fazer. Mas mesmo assim, a gente ainda peca, deixa de fazer, deixa para depois, amanhã eu faço. E a oportunidade reencarnatória vai passando. Porque cada um de nós que aqui se encontra, fomos criados com um ciclo vital. Todos nós temos um tempo de vida predestinado, determinado. E nós só vamos viver este tempo do ciclo vital. Nem um minuto a mais, nem a menos. A não ser que aconteça, como aconteceu com o Chico, né? E com o Divaldo, que tem algumas moratórias, né? Das suas vidas e acabam vivendo um pouco mais. Graças a Deus, esses seres espirituais viveram um pouco mais junto conosco, nos trazendo tantos exemplos, tantas experiências e inúmeros testemunhos do que é que realmente nós deveríamos estar fazendo. Mas a gente se esquece. Então nós só temos esse tempo. E aí, a gente vai trabalhar algumas perguntas que são fundamentais aqui para o nosso estudo desta noite.
Você já se perguntou se viver uma única vez realmente faz sentido? Eu nasci e só vou viver essa vez. Meu espírito vai ficar vagando por um tempo, então vai ficar esperando o tempo quando Cristo então vier separar o joio do trigo. À direita ficam os bem-aventurados e à esquerda vão aqueles malditos por fogo eterno. Está certo isso? Será que nós desejaríamos isso para um filho nosso? Por mais pecador, ou por mais imperfeito que ele fosse? Olha que nós somos humanos, seres humanos, espíritos imperfeitos. Nós não aceitamos isso. Imaginemos, então, que o nosso Pai Celestial, perfeito, Criador e incriado de todas as coisas e criaturas, desejaria isso para a gente? Hã? Claro que não. Então, Ele nos dá a oportunidade, tem conosco a misericórdia para que a gente volte e retorne outra vez. Então vamos pensar, não faz sentido, tudo bem. Por que então existe tanta desigualdade entre as pessoas? Por que alguns sofrem tanto sem sequer terem tido chance de errar? Vamos questionar isso. Por que isso acontece? Não tem outra explicação se não for reencarnação. Não tem outra. Não existe outra possibilidade. Se esse Deus que nós acreditamos permitisse que isso acontecesse, ele seria um Deus injusto, ingrato. Não faz o menor sentido. E o nosso Deus não é assim. Ele é cheio de absoluta e total misericórdia e benevolência infinita. Então ele nos dá tantas quantas oportunidades reencarnatórias forem necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Essas perguntas não têm resposta fácil, não. Até porque é um processo meio complexo. Mas a gente consegue ter uma ideia de que isso lança luz a tudo isso que nós estamos falando. E nos traz a veracidade da importância da existência comprovada da reencarnação. E todos nós aqui, todos os seres que estão vivos nesse planeta, um dia retornarão à casa do Pai e um dia vão reencarnar. Acreditem eles ou não. Vão reencarnar. Não tem outra forma de aprendizado. Não tem outra forma da gente praticar o amor e a caridade que não seja nesse formato. E reencarnar é colher os efeitos de escolhas anteriores que nós fizemos. Os efeitos bons ou os efeitos ruins. Novas oportunidades de evolução. Nada é castigo. Nada é castigo. Tudo é aprendizado. Tudo que nós passamos aqui tem uma parte do Evangelho que eu gosto muito de falar, citar e, preferencialmente, praticar. Em tudo, dai graças. Em tudo. Porque se estiver acontecendo alguma coisa ruim conosco, dai graças. É do nosso merecimento e é para o nosso aprendizado, nosso crescimento, a nossa evolução. Tudo que acontece conosco tem uma razão concreta de ser. Nada além daquilo que nós merecemos. Então vem uma pergunta que a gente às vezes tem dificuldade de explicar para os nossos amigos que não acreditam. Por que uma criança nasce com deficiência sem ter feito nada errado? Por que será? Qual a razão disso? Porque sua vida começou muito antes do berço, muito antes deste nascimento. A sua vida não é de agora. A vida deste ser que acabou de nascer com deficiências não é de agora, ela é de outras encarnações. E essa deficiência ela está
gravada no seu perispírito, e então quando ele chega aqui, que entra numa nova roupagem material, o que acontece com ele? Aquele problema vai aparecer. Relatos de lembrança de vida passada foram estudados por cientistas sérios, como o Dr. Ian Stevenson. A reencarnação não é apenas uma crença. Não é só uma crença. Nós temos a crença, nós acreditamos, mas não é só isso. Reencarnação é um convite à reflexão constante. Todos os momentos da nossa vida, durante todos os dias, nós devemos ter reflexão sobre o que está acontecendo comigo e o porquê que aquilo está acontecendo comigo. Tudo que eu estou colhendo agora é fruto de semeaduras recentes ou remotas. Tudo. Então, se você não está fazendo nesse momento boas colheitas, presta atenção no que você está semeando hoje, porque a colheita depois será obrigatória. E essa semeadura agora ela é absolutamente livre, porque eu tenho o maior poder que me foi concedido. E é um poder tão curioso que nem Deus tira. Qual é? O livre arbítrio. Olha só que coisa impressionante. Se Deus interferisse no nosso livre-arbítrio, ele estaria sendo injusto de novo. Ele não interfere. Ele nos dá a liberdade de ser e ter e querer exatamente o que nós queremos ser. Quer ser ruim? Quer ser marginal? Quer ser assassino? Pode ser. Fique à vontade. É uma escolha sua. Deus não interfere nas nossas escolhas. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Senão estaria interferindo na nossa possibilidade de evolução. E não isso que ele quer para nós. Vocês percebem que esse desejo e esse livre-arbítrio também é obedecido por todos os nossos anjos guardiões, pelos nossos mentores, por todos os outros. Eles não interferem. Quando muito, eles nos intuem. Ou, não faça isso, isso está errado. Não fale isso dessa forma. Pare de ser assim. Pense diferente. Reaja diferente. Sempre a gente tem essas intuições, esses flashes que vêm na nossa memória, no nosso espírito. Então, a reencarnação é um convite maravilhoso à reflexão. Um abraço da alma que ilumina a razão e consola o nosso coração. Ilumina a razão porque ele nos dá novamente a oportunidade de aprender um pouco mais. E curiosamente também, a gente não volta daqui pior do que entramos. O espírito não retrograda jamais. Ele sempre vai voltar daqui igual ou melhor. Igual ou melhor. Às vezes a gente imagina assim, a gente vê às vezes uma pessoa que viveu uma infância maravilhosa, teve assim muitas oportunidades, era uma pessoa muito boa, de repente desanda para o caminho do crime, das drogas, do vício e se perde, vamos dizer assim. Ele ficou pior? Nesta encarnação, sim. Mas está igual à passada. Tudo bem? Curioso isso, né? Às vezes o espírito, quando ele reencarna, ainda está tão lúcido na sua pineal, que ele consegue, por um tempo, ser melhor. Daí depois, os brilhos das coisas, da vaidade dos metais valiosos e daquelas coisas, daquelas imperfeições todas, acabam dominando e ele volta a ser o que era antes. Mas a oportunidade foi dada. E com certeza ela foi perdida. Vai de novo esse nosso irmão
entrar aonde? Na fila da reencarnação. E ela é longa, cada vez mais longa, cada vez mais demorada. E a grande informação que nós temos, que os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, sempre nos mandam recados. Eu me arrependo de não ter aproveitado a oportunidade que aí estive. Todos mandam. Então nós precisamos refletir sobre isso.